Rapaziada, Ryan muito perto de deixar o Vasco. Será que vai mesmo? E o John tá sendo vendido lá pra Rússia. Vamos comentar isso aqui, meus amigos. O Bournemouth se acertou com o jogador, né, ó. O acordo muito perto do Ryan com o Bournemouth. As negociações entre os clubes avançam rapidamente. Você vê, ó. O cara que deu a notícia, né, o Mate Moreto, fala que a negociação entre os clubes avança rapidamente, meus amigos. O atacante deu ok, contrato de 5 anos com o clube inglês, que está disposto a pagar 35 milhões de euros ao Vasco. Em caso de acerto, será a maior venda da história do Cruz Maltino. Além do Bournemouth, Ryan interessa a Zenit e Borussia Dortmund. O Vasco, inclusive, recusou 31 milhões do clube russo e pediu 50. E aí, meus amigos? O Bournemouth eu acho que não chega a 50, não. 50 seria 42 milhões de libras. Para um clube inglês e de meio de tabela como é o Bournemouth, passou de 40 de libras. Não sei se os caras ficam muito confortável, porque... Vamos por parte. Da onde tá vindo isso aqui, rapaziada? O Bournemouth vendeu o melhor jogador deles, que era o Semenyo, pro City. 65 milhões de libras. Nem tudo é garantido. Com o dinheiro, eles queriam, obviamente, trazer um substituto pro Semenyo. Trazer um substituto pro Semenyo e reforçar outras áreas do campo, né? O Ryan não é o plano A deles. O plano A deles era o Leveling. Do Stuttgart. Era o Leveling. Esse era o plano A deles. O negócio até que andou, mas o jogador mesmo decidiu ficar. Né? O Stuttgart também não quis muito negociar o valor. O jogador também não quis muito forçar a saída. Aí o Leveling acabou ficando. Aí, eu não sei, tipo assim, isso que se tornou público, né? Aí eu acho que agora o Bournemouth se virou para o Ryan e tá oferecendo aí 35 milhões de euros. Cara, eu não achava que ia chegar a esse tanto por ele. E, cara, é tudo garantido ou é com bônus? Tem que ver isso aí também, se esses 35 são tudo garantido. Se for tudo garantido, não é uma proposta ruim não, velho. Não é. Entendeu? Só um minuto, rapaziada. Só um minuto. Não é uma proposta ruim se for tudo garantido. Os caras começam a me ligar aqui. Pera aí, rapaziada. Porra. Bando de corno. Só um minuto, rapaziada. Pronto. Não, pode ter... Enfim, não é uma proposta ruim do Bournemouth pelo Ryan. 35 milhões de euros. Eles sabem que é mercado de janeiro é mais inflacionado. O Bournemouth tá desesperado, já perdeu o jogador. O Bournemouth ainda, tipo assim, tá numa zona desconfortável na Premier League. Não tipo assim, não tá muito ruim pra cair, mas perdeu o melhor jogador, né? Perdeu o melhor jogador e tá, ó, a 8 pontos, 12 pontos da zona de rebaixamento. Tá ali relativamente numa situação confortável, mas não tão confortável. O Bournemouth queria tá brigando mais acima na Premier League. E se viraram aí para o Ryan. Rapaziada, se eu for analisar para o Ryan, é um ótimo passo do ponto de vista tático e do treinador que ele tem lá. Ele vai jogar pro Iraola, que é um baita treinador e que é ótimo no jogo de marcação homem a homem. Para o desenvolvimento tático do Ryan, vai ser muito bom. Desenvolvimento tático, de infiltração, de ameaça, de posicionamento. O Iraola, rapaziada, ele trabalha tudo com você. Desde o lá de trás até o lá na frente. Ele tem uma metodologia muito certa do que fazer com o ponta. O ponta tem que marcar o homem dele e se posicionar no ataque. Criar chances e quando a jogada tá do outro lado, se posicionar nas posições corretas. Esse é o estilo do Iraola Ball. Para o desenvolvimento do Ryan, é uma boa. Agora, obviamente, o torcedor acha que ele merece coisa melhor, que ele deveria ir pro Bayern de Munique. Por exemplo, o negócio do Bayern de Munique eu nunca botei muita fé, porque eles têm muito canhotos lá. Tanto que já saiu notícia depois lá de repórteres confiáveis do Bayern, que o Bayern quer contratar um ponta, mas de preferência para a esquerda.
pra esquerda. E o Bournemouth, que é um ponta que também joga centralizado ali e tudo mais. Então, cara, o encaixe, ó, se você imaginar o encaixe no estilo de jogo. Rapaziada, o Ryan não tá indo pra um time que joga de maneira reativa, que vai jogar no contra-ataque, que vai jogar bloco baixo e correndo feito doido. Não, ele vai jogar no time que vai desenvolver ele. Numa metodologia, num treinador que vai desenvolver ele. Isso aí é bom pra seleção brasileira, pra ele se valorizar. Ele vai pra um treinador que vai tirar o melhor dele. Belezinha? Vamos ver como é que vai ser as negociações entre os clubes, né? O Vasco quer 50, o Bournemouth 35, é uma distância considerável. Vamos ver o jogador, segundo a notícia, o jogador entregou na mão do Vasco, ou seja, ele não quer sair queimado, né? Ele não quer sair queimado, vai entregar na mão do Vasco. E vamos ver o que é que vai dar essa negociação aí. Pra ele, não é um passo ruim, mas obviamente eu imagino que pro brasileiro meu Deus do céu, vai pro Bournemouth, pipipi, popopó, vai pro time que é 10º colocado na Premier League. Tem umas ilusão que só vende aqui no Brasil, né? Enfim, rapaziada, e o John está perto de deixar o Red Bull e ir para o Zenit, né? Cara, ó, o John é um jogador que eu queria no Flamengo. E você vê a Red Bull, né? Comprou o John por 4, pelo que eu tava vendo. John. Comprou por 4 e tá perto aí de vender por 20. Tem que respeitar a Red Bull, meus amigos. Tem que respeitar a Red Bull. O Massa Bruta ainda tenta fazer com que a oferta chegue aos 20 milhões fixo. A negociação está avançada e o jogo de hoje contra o Corinthians pode marcar a despedida do meia pelo Bragantino. Uma pena, né? Porque, obviamente, ele tá indo muito pelo dinheiro, né? Muito pelo Pix. Porque o John teria condição de ir pra um time, não pra um time grande na Europa, mas eu acho que ele teria condição de ir pra um time decente na Europa. De ir pra um time decente, talvez fazer carreira. Aí o cara desse vai pro Zenit e fica esquecido por lá. Entendeu? Ganha muito dinheiro, aquela coisa, né? Cada um sabe aonde o calo aperta, né? Se ele tá indo pra lá pra ganhar dinheiro, que seja muito feliz, né? O Palmeiras eu acho que deve ter uma porcentagem dele, né? O Palmeiras. Não acho que o Palmeiras iria largar o John assim. Ele é um box-to-box, é um 8/10. Eu acho o Zenit queria isso com o Gerson, e o Gerson não entregou, né? Ele tá chegando pro lugar do Gerson. Os meio-campistas aqui, o Pedro é ponta, o Wender mais volante, o Barres mais volante, o Gluchenkov é o 10 lá titular. Aí tem aqui o Erokin, que já é um jogador mais experiente já. É o Batrakov, o Gluchenkov, muito bom jogador, diga-se de passagem, tá? Maxim Gluchenkov, se algum time brasileiro quiser contratar, pode trazer.